E aí vem a qualidade de construção que, cara... E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco do audiofilico.com e hoje a gente vai estar aqui falando sobre mais um fone de ouvido. É um fone de ouvido já que já tem alguns anos, na verdade, não é nem a versão mais recente dele, que é o Sennheiser Momentum AEBT2, alguma coisa assim. Mas é o Momentum 2 Wireless, cancelamento de ruído e por aí vai. Eu vou analisar aqui alguns fones de ouvido com cancelamento de ruído nos próximos meses, nas próximas semanas, enfim. E aí me diz aí nos comentários se você quer que eu explique aqui especificamente como é que funciona o cancelamento de ruído. Isso é algo que eu percebo que de vez em quando as pessoas querem saber. Não é o fone que tem a sonoridade que eu mais gostei, mas é um fone muito bom em termos do pacote total, assim, dele e especialmente da durabilidade. Ele é um fone que vem de uma era aí que ele é uma consequência direta da Beats, por exemplo. Depois que a Beats surgiu, né, aí teve esse boom dos fones de ouvido e tal, abriu-se um novo nicho de mercado. As pessoas estavam dispostas a pagar mais dinheiro por um fone de ouvido. Esse fone aqui, quando saiu por $500. Hoje tá $200, né? Caiu bastante o preço dele. Aqui no Brasil, ele tava R$2.000 e poucos e agora ele tá R$2.000 e poucos ainda porque o dólar subiu, então ficou na mesma. Mas ele vem com esse preço justamente porque ele tem algumas coisas específicas dele que faz com que ele seja, vamos dizer assim, um investimento, né? E as pessoas, elas adoram, hoje em dia, comprar fones mais caros, elas aceitam comprar fones mais caros, o que elas não comprariam há alguns anos. E aí o que acontece? Esse fone teve uns problemas aí com nomenclatura, né, com o nome dele, e por um certo período ele passou a ser chamado de Sennheiser HD1, porque a Sennheiser lançou a primeira geração dos Momentums, e aí na segunda geração eles resolveram mudar para HD1 por causa que eles tinham um problema com direitos autorais, que eles não tinham registrado a marca Momentum ainda. Aí pelo visto eu acho que eles registraram porque agora saiu o Momentum 3, que inclusive tem sido muito criticado, a recepção do Momentum 3 não está sendo tão boa assim não. É um fone que é bastante confortável, ele tem uma questão que às vezes as pessoas falam que ele não cabe tão bem na cabeça assim. Pra mim ele cabe muito bem, e aí ele é meio apertado, mas é um apertado confortável, que é como se, tipo assim, ele, pelo menos pra mim, né, cada orelha é uma orelha, então cada pessoa é uma pessoa, e pelo menos pra mim ele fica do tamanho da minha orelha, assim. A minha orelha é relativamente grande, então não sei, assim, se isso vai ser um ponto positivo ou negativo pra muita gente, mas que pra mim o isolamento passivo dele já é ok, assim, pra várias aplicações. Mas pra mim é um fone relativamente confortável, ele vem com espumas viscoelásticas, né, que ficam no formato que você colocar, mas ao mesmo tempo ficam relativamente confortáveis. Em cima ele não tem nada assim de acolchoado, de almofado, nada do tipo, mas ele é relativamente leve, então ele acaba sendo tranquilo, assim. Eu nunca tive um problema nele com a cabeça, assim. Você pode ir ajustando um pouquinho aqui. Ele é basicamente uma tira de metal, né? Então você pode ir ajustando um pouquinho e aí ele fica no formato que você quiser que ele fique. E aí é um fone relativamente estiloso, inclusive é um estilo meio clássico, assim, mais modernizado. Tem gente que não gosta do fato de que tem esses cabinhos soltos aqui do lado de fora e fala, mas se esse cabinho passar uma tesoura aí, sei lá. Se passar uma tesoura, você é um retardado, porque, enfim, esse fone tem 5 anos e não tem tudo isso não, mas tem uns 4 anos. E esse fone não correu esse risco hora nenhuma, sabe? Mas assim, é um estilo que tem sido copiado, tem influenciado outras produções de fones de ouvido, inclusive aqui no Brasil. E aí o isolamento desse fone é um isolamento bem interessante, porque quando você coloca ele no ouvido, ele passivamente, ele já isola ok, assim. Não é um HD 280, mas é um fone que isola bem. E assim, o cancelamento de ruído dele, voltando a falar do conforto, não é muito agressivo, não é que nem o Bose QC35 ou o Sony lá, que eu nunca lembro o nome porque a Sony usa umas letras muito aleatórias, W1000, né, X, alguma coisa assim. Ele não chega a doer o ouvido como a Bose às vezes dói. Não é tão competente em cancelamento de ruído, mas assim, eu diria que esse é um fone muito bom, assim, de você passar o dia com ele, assim, sabe? Se você está também num espaço, você quer estudar e tal, eu acho também que ele vai fazer um bom serviço, assim. Mas realmente ele, para situações assim, se você tiver com uma britadeira, se você estiver viajando de avião, sei lá, realmente eu acho que não vai ser o melhor cancelamento de ruídos, especialmente contando que da época que ele foi lançado para cá, o cancelamento de ruído melhorou, né, nos fones de ouvido. E aí vem a qualidade de construção que, cara,
Esse fone de ouvido é estupidamente bem construído. Ele é tão bem construído que eu diria que desses canceladores de ruído que a gente tem até hoje, eu não sei a terceira geração dele, mas ele é o mais bem construído. Ele é mais bem construído que o Bose QC35, mais bem construído que o Sony, mais bem construído que qualquer um. Uma das coisas que é muito interessante dele é que, assim, aqui é tudo couro, certo? Eu não sei se você for... Você pode ser contra o uso de couro, produto animal, né? Mas, assim, existe uma vantagem em você usar o couro, né? Então aqui é couro. Essa parte externa da almofada dele também é couro. A parte interna, que fica aqui dentro, né, é couro sintético, que com o tempo descasca. Mas o couro em si, ele não descasca com tanta facilidade. Ele descasca, mas não tem a mesma facilidade. E eu tô falando assim com experiência, assim, porque esse bicho ele já sofreu muita coisa. E ele não descasca, assim, nem aqui em cima e nem embaixo, assim. E é o grande problema de fone de ouvido com relação à durabilidade, é justamente a espuma, né? A parte interna da espuma da almofada não é couro legítimo, é couro sintético, porque o couro legítimo, ele não é uniforme, né? E o couro sintético, ele consegue ser uniforme. Então, se a parte interna aqui fosse couro legítimo, provavelmente um Sennheiser Momentum teria o som um pouco diferente do outro, né? Acho que o grande ponto forte desse fone, a grande questão, até hoje, para comprar um fone desse, é justamente a qualidade de construção dele, assim. E aí, falando sobre o cabo, ele tem esse cabo de 1,40 m, tem algumas versões que vem com conector reto, como esse aqui, mas de qualquer forma, seja com conector reto ou com conector que faça alguma curva, não tem microfone nesse cabo, porque eles entendem que você vai usar o microfone do próprio fone de ouvido, o que é um problema. Se acabar a bateria, você não consegue usar o microfone, né? No momento que você conecta o cabo, automaticamente o fone desliga a conexão Bluetooth, mas o cancelamento de ruído continua. Então, se você quiser usar o cancelamento de ruído e usar no cabo, você consegue. E aí, com relação à conectividade, ele é um fone de ouvido Bluetooth, ele tem cabo também, né? Você pode usar os dois, o que é ótimo. Eu odeio o fone de ouvido que seja só Bluetooth, porque às vezes você não consegue usar em determinados locais, como por exemplo, equipamentos de áudio. O Bluetooth dele pode ser usado em mais de um equipamento ao mesmo tempo, então você pode conectar, por exemplo, no seu celular e no seu laptop, e aí você, por exemplo, está usando o seu laptop, mas está esperando a ligação. Se não tivesse essa conexão, você talvez perdesse a ligação por causa do cancelamento de ruído, talvez você não ouvisse a ligação. E aí ele é um fone de ouvido que tem uma portabilidade ok, ele dobra assim, né? O que é muito melhor do que a primeira geração, que não dobrava. Não é tão eficiente assim, é meio grande ainda para dobrar. Ele vem com uma case, eu não tenho mais a case, descascou e tal. A case não era uma case que era tão boa assim, mas assim, ele é um fone tão bem construído que se você tiver tipo uma sacolinha dessas assim que vem com outros fones, nesse caso aqui foi algum fone da JBL, você coloca nessa sacolinha, só para evitar rasgar a almofada ou alguma coisa assim, né, caso você esteja, enfim, bota aqui e leva com você, porque aí até ocupa menos espaço, né, na sua mochila, a case ocupa um pouco mais de espaço e tal. É até uma das críticas que se tem à terceira geração agora com relação ao espaço que ele ocupa quando está dentro da case, o que é muito maior do que o Bose ou o Sony, né? Ele tem alguns botões aqui, que é de ligar e desligar, o de ligar e desligar também é para parear, e esse aqui que você aumenta e diminui o volume, ou então vai 2 vezes e passa a música, vai 2 vezes e volta a música, mas é algo que você pode ver no manual, é algo que você pode ver em alguns outros lugares, não é meu foco aqui, porque isso é algo que qualquer pessoa sabe. O som desse fone é bem na assinatura Sennheiser, é um som em A, né? É um som focado nos médios, só que com menos recuo nos graves do que de costume com relação aos outros fones da Sennheiser, né? Tá tudo muito presente e você consegue ter uma diferenciação, né? Um estereofone com a espacialização dos instrumentos muito boa, mas o palco sonoro não é grande, assim. É tudo muito perto de você não tem uma espacialização tão grande, apesar de que a espacialização em termos de diferenciação estereofônica, né? De qual ângulo está vindo cada instrumento ou cada som, é muito competente nesse fone, mas é tudo muito próximo, não é como sei lá, HD 598, 599, que também é da Sennheiser, né? É um som um pouquinho mais grave que o resto da Sennheiser, eu imagino porque justamente é um fone fechado, e a Sennheiser é uma empresa conhecida por fazer mais fones abertos, como esse aqui que eu tô usando, que é o HD600, né? O HD600 não é um fone para monitorar a gravação, certo? Eu uso porque, enfim, eu sou doido. E aí, com isso, eu diria que esse é um fone um pouco mais divertido que o normal da Sennheiser, né? Ele não é neutro de forma alguma, mas também ele não é tipo em V ou aquele som que tem muito grave. Ele tem um pouco mais grave, até o grave dele eu sinto que tem um pouquinho de distorção, mas
todo fone de ouvido tem um pouquinho de distorção nos graves, né? Assim, pelo menos todos os fones de ouvido dinâmicos têm dificuldade com os graves, né? E aí, pra quem quer esse equipamento? Pra mim, esse equipamento é pra qualquer pessoa, assim, né? O problema dele é ser caro. Mas eu acho que eu consigo me enxergar utilizando esse fone num set de gravação. Eu consigo me enxergar usando esse fone numa biblioteca, escutando música enquanto eu estudo. Eu consigo viajar com esse fone. Então, é aquele tipo de fone que você fala assim, cara, se você tiver um fone só, qual que você quer? Talvez esse aqui fosse uma possibilidade, assim, sabe? E aí, no mais, é isso. É um fone muito bom, é um fone, pra mim, que marcou um certo momento. É um bom fone, não poderia deixar de fazer uma análise sobre ele, por mais que ele não seja um fone tão recente. No mais, é isso. Se você tiver algum comentário, deixa aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal, enfim, você sabe o que fazer. No mais, a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!